O Arnaldo, o Mauro já passou aí sobre a questão do Bruno Henrique, se ele volta ou não. O Mauro acha que não, porque o Cebolinha jogou bem, o Luiz Araújo jogou bem, fez ali a função importante. E tem o Palmeiras. Foi até estranho o que aconteceu, né? Porque o Palmeiras toma uma sapatada de 3-0 com o jogador expulso ali no começo do segundo tempo. O Abel elogiou a arbitragem e ainda como se nada tivesse acontecido. Tudo bem, nem parecia o Abel ali. Porque, bom, afinal também o Palmeiras está na briga, né? Está com aí 19,8% de chances, pelo menos matemáticas. Está muito, muito vivo ainda, né? Antes dessa comparação Palmeiras e Flamengo, só complementando o que o Mauro e o Juca debatiam, talvez a última rodada do Brasileiro para o Flamengo se pareça mais com 2020, quando foi campeão, com o Rogério Ceni, time certinho, embalado, mas perdeu para o São Paulo. Perdeu para o São Paulo interino, do Muricy, do Visoli, perdeu o jogo do São Paulo. Né? Era o Flamengo do goleiro Hugo, né, Arnaldo? Era o goleiro Hugo. Né? Pois é. Agora não tem o goleiro Hugo e também o Matheus Cunha foi pro banco. Os dois falharam clamorosamente. Sim, mas era o goleiro Hugo. Era o goleiro Hugo, não tinha outro goleiro. O goleiro falhou nos dois. Arnaldo, gol ele deu pro São Paulo. O Flamengo empatou o jogo com o Bruno Henrique. O goleiro Hugo devolveu a bola nos pés do Daniel Alves, Daniel tocou no Pablo, gol do São Paulo. Lembrando. Aí a gente está no raciocínio linear, como essa história se repetisse sempre. Se o Flamengo chegar contra o São Paulo, puxando ser campeão, é um Flamengo fortalecido e sem o goleiro Hugo. É bem diferente. O que o Juca está falando é que jogar. Não, mas que jogar como visitante contra um time que é forte como mandante na última rodada não é exatamente um bom negócio. Não é uma vitória garantida. Com esse ingrediente. Não, mas ninguém está dizendo que é vitória garantida. Eu só acho que o Dorival Júnior não tem esse poder todo e acho que o Dorival Júnior não vai ter as facilidades que o São Paulo deu para ele. No jogo do Rio de Janeiro, o São Paulo foi quase um suicida. E insistiu na formação. O goleiro falha no gol, o Gabriel junto com o Pedro não mexeu durante o jogo. Foi um desastre absoluto. Um desastre absoluto. O Flamengo perdeu a Copa do Brasil ali, naquele jogo. Tanto que no jogo de volta, o Dorival Júnior fechou o time, fez cera, segurou o resultado. Não foi esse time que tocou essa volúpia toda do São Paulo. Não, mas não estou dizendo isso. Peraí. Ele fez ele muito bem. Era a ferramenta que tinha que usar, era essa mesmo para ganhar a competição. Eu adoro o âncora o seguinte, porque eu jogo a casca de banana, o Arnaldo atravessa a rua, vai lá e não escorrega na casca. Ele pega a casca, bota no coloca no lixo. É uma lição de moral. Coloca no lixo. Coloca no lixo. Muito bem. Mas então, siga, Arnaldo. Eu acho que o Flamengo tem essas duas partidas que o Mauro falou para entrar na briga de fato contra Fluminense e Bragantino. E se vencer as duas, vai ter que provavelmente confirmar contra o São Paulo na última rodada. E não acho que vai ser fácil mesmo. Quanto ao Palmeiras, eu acho que a tabela do Palmeiras é até melhor que a do Flamengo em termos de adversário, né? Mas o Palmeiras também tem suas questões, inclusive de não estar jogando no seu campo. Estamos falando tantas coisas aqui. O Juca lembrou. O Palmeiras, em Barueri, contra o Atlético Paranaense, ganhou por 1-0, mas levou um público decepcionante. Agora está tentando, enfim, baixou os ingressos para o jogo contra o Internacional, mas tomou uma porrada do Flamengo que não esperava. Até o empate seria bom para o Palmeiras, mas o Palmeiras não teve nem próximo no empate. E eu também estranhei, Tironi, a coletiva do Abel. Foi uma coletiva completamente inusitada. Leve, digamos, reconhecendo o mérito de todas as pessoas do mundo, tanto do árbitro, quanto do Campeonato Brasileiro pontos corridos, quanto do adversário. Estranhei o tom. Não foi o Abel bélico, como normalmente é, sobretudo no momento desse de decisão. E acho que tem uma questão aí, né, o Mauro falou, o Soares colocou o Grêmio na briga. Eu acho que o Endrick colocou o Palmeiras na briga. Não é exatamente o trabalho do Abel nesse momento desse campeonato de altos e baixos. O Endrick contra o Botafogo, que era o confronto direto, colocou o Palmeiras na briga, assim como o Soares colocou o Grêmio na briga no confronto direto com o Botafogo. São os jogadores que fogem um pouco dos sistemas táticos, das alterações, substituições. São dois jogadores acima da média, cada um com uma idade, um acabando a carreira, outro começando. Agora, o Palmeiras, para ser campeão, ele tem que
ser o que não foi a temporada toda também. Um time confiável, como ele foi até a temporada passada. O Bragantino que perdeu tão pouco. Se ele tivesse a campanha do Bragantino, foi sempre a marca do Abel, perder muito pouco, talvez ele já estivesse na liderança, na ponta. Essa temporada ele está perdendo mais do que perdia nos anos anteriores. E o time é mais instável do que nos anos anteriores. E os jogadores que já estavam em fases encantadas, como Rafael Veiga, Rony, etc. e tal, Gustavo Gomes, não estão mais naqueles momentos. Então, o Palmeiras, ele tem que ir além um pouco do seu limite, o que está sendo claro para mim nesse momento. O time tem limite, o elenco tem limite, não tem praticamente reservas para fazer alterações e para confirmar a grande possibilidade de ser campeão com uma tabela que não tem tantos desafios assim complexos. A gente estava falando dos jogos do Flamengo, os jogos do Botafogo agora. O Palmeiras não tem jogo atrasado, tem o Internacional antes da parada. Depois ele ainda vai enfrentar América e Fluminense em casa. Fluminense já pensando no Mundial, provavelmente. Tem um jogo com Fortaleza em Fortaleza, antes dessa dupla partida em casa, que a gente não sabe como é que vai estar o Fortaleza, se brigando ainda por Libertadores. E encerra com o Cruzeiro no Mineirão. Sabe-se lá se o Cruzeiro rebaixado ou não. O Palmeiras pode ter, de repente, um caminho livre aí em termos de adversário. O próximo dele, o jogo de sábado à noite em Barueri, é o Internacional, que é o time, digamos, zona do limbo do campeonato. É o time que não está brigando por nada, fazendo nada, jogando nada. Aliás, também é o Internacional do Cudê, que não conseguiu nem vencer o Fluminense para fazer aquela carimbada nas faixas. Fluminense misto. Esse é o adversário do Palmeiras no sábado à noite. Aqui, ó. O Trajano, você que estava falando que não dá para prever nada, então tem uma pergunta boa para você aqui. Essa competitividade no Brasileirão e novos campeões em Copas continuará nos próximos anos, sendo o fim da era Fla ou Palmeiras, ou é só um ano atípico? Pergunta aqui o Guilherme Moraes. Pergunta fácil. Guilherme, mal acabou essa loucura, você quer que a gente comece outra? Deixa eu tentar entender o que está acontecendo. É uma dificuldade imensa entender o que está acontecendo. Embaixo, em cima, no meio, sei lá o quê. Deixa acabar esse ano de 2023. A gente tem fé, tem Natal, Ano Novo, não sei o quê, papá. Aí vamos pensar com calma na próxima temporada, né? Está muito embolado, a gente não tem tempo de pensar adiante. Ô Zé, você não sabe o que vai acontecer no fim de semana e tem gente querendo que você... É o Guilherme, quer saber o ano que vem, futuro. Rapaz, aqui é assim. Se eu fosse o pai de Ná, sabe, talvez eu tivesse condições de errar, porque certas previsões todas são assim, vai acabar o fim do mundo, o outro vai ser campeão do mundo de futebol, não. Então, vamos esperar. Eu confesso a você que eu estou, apesar da loucura toda, estou adorando o que está acontecendo. É muito legal ver o que está acontecendo. Nós chegamos nessa praticamente reta final, com vários times com chance, e esse ponto de interrogação que pende para cá, pende para lá. Por isso que eu não quero afirmar nada. Por exemplo, o Arnaldo acabou agora de analisar os jogos do Palmeiras. Né? Mas com que garantia ele tem que aquele time que não está jogando nada, de repente, jogue o Internacional, por exemplo? Né? Internacional, mas de repente ganha o jogo. Como tem feito. O Internacional é o símbolo dessa contradição toda que é esse campeonato. Né? Então, eu tô atrás da moita, eu estou esperando, estou com muita calma para analisar tudo. Olha aqui, ó, o Breno Giroto fala, tem coisas que reticências. Como futuramente explicar que o Cristiano Ronaldo e a reunião do Rebelde tiveram influência no Campeonato Brasileiro de 2023? Lembrando que o Luiz Castro saiu do Botafogo para ir treinar o time do Cristiano Ronaldo e que vai ter o show do Rebelde, que o Trajano falou que já são anciões, né? Anciãos ou anciões? Que estão fazendo show aí, que tiraram o Botafogo do Newton Santos. Olha, você sabe que o Rubem Braga recomendava o seguinte: quando você não sabia escrever uma palavra, troque por um sinônimo. Isso. Então, ancião, troca por coroas.
Coroas, exato, perfeito, coroas. Mas o certo é anciãos, né? Eu acho que sim. Certo. Muito bem. E nossa enquete tá assim, já. Aqui, ó. Qual a maior surpresa do momento do brasileiro? Queda do Botafogo, 39%. Grêmio entrar na briga, 28%. Santos escapar do Z4, 15%. Flamengo 3, Palmeiras 0, 18%. Tem surpresa aí o Santos escapar do Z4, ô Juca? O Corinthians está ajudando, né? Porque o Corinthians empatou com o Galo. Mais um empate. Falemos de Santos, inclusive que na segunda-feira, 8h30 da noite, na Vila Belmiro, recebe o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista Feminino. O Santos ganhou o jogo de ida por 1-0, está com a faca e o queijo na mão, assim como o Corinthians contra o Palmeiras, que jogam em Itaquera no domingo às 11 horas da manhã. Pois é, o Corinthians... Domingo e segunda. Então, sanção masculino domingo, sanção feminino segunda. Feminino, né? Exatamente. Pois é, o Santos, o Corinthians deu... Não é nem que o Corinthians deu mole, eu estou dizendo, o Corinthians empatou pela 10ª vez em Itaquera. Pela 10ª vez. O estádio onde o Corinthians ganhava seus jogos, desta vez transformou-se no estádio em que o Corinthians empata seus jogos, né? E vai de grão em grão. Deu um passinho para fugir do rebaixamento. O Santos deu um passo maior, né? Agora, tanto para o Santos quanto para o Corinthians, e eu quero fazer aqui um parênteses, porque eu achava que o Cuiabá não ia resistir, e o Cuiabá está praticamente livre do rebaixamento, está a 1 ponto de fazer 45, né? Depois de mais uma façanha cometida fora de casa. O fato é que o Santos, sim, surpreende pelo time que tem essa campanha na reta final, principalmente depois de tomar de 7 do Inter. Quer dizer, aquilo que abalou o Botafogo, que foi a virada do Palmeiras e que transformou o Botafogo nesse castelo de areia e que se supunha pudesse acontecer com o Santos, não aconteceu. Então, este 7-1 até talvez tenha tido um efeito contrário. Serviu para o time do Santos subir em cima dos brios e fazer a campanha que vem fazendo depois daquilo. Então, acho que o Santos é incaível. Estou convencido disso. Aqui, ó. Vou ler um negócio para vocês importante aqui, ó. Como se forma o plural de ancião? Anciãos, anciões ou anciães? As 3 formas são corretas. Então, portanto, acertamos, tá? Qualquer coisa que a gente tenha falado, a gente acertou aqui sobre anciãos, anciões, anciães. Tudo isso para falar dos rebeldes. Veja você. Exatamente, para falar dos rebeldes. A gente estava falando do Palmeiras, do Grêmio, do Flamengo, do Botafogo, do Bragantino, caímos nos rebeldes. Agora a dúvida se eles são anciãos, anciões, anciãs. E não confunda anciãos com ansiosos. Ansiosos estamos todos por ver o que vai acontecer neste fim de semana. Fala, Mauro. O Santos está à frente do Corinthians agora, aí eu me lembro daquele pênalti contra o Corinthians no final do jogo lá em Itaquera, né? Bom. Sim. Olha o peso que teve aquele pênalti. E ontem o Goiás foi derrotado pelo Santos. Aí eu me lembro do outro pênalti contra o Goiás no turno na Vila Belmiro também. Né? Tem razão. Que decidiu aquele jogo. Que o VAR, inclusive, chamou o árbitro. Olha, acho que você se enganou. Ele foi, olhou o vídeo e manteve a marcação, foi uma marcação. Quase que todo mundo achou estapafúrdia, né? Eu acho que isso é importante falar, né? Se fosse o contrário, imagina se fosse o Corinthians passando na frente do Santos e o jogo na Vila Belmiro teria terminado empatado com um pênalti, que não foi pênalti, a favor do Corinthians. Esse assunto estaria sendo lembrado, falado e tudo mais, né? Então acho que é importante ressaltar isso, né? Porque os dois estão ali batendo cabeça e tal. Mas olha o peso, olha o tamanho desse pênalti. Eram 2 pontos a mais para o Corinthians e 1 ponto a menos para o Santos. Estaria o Corinthians 3 pontos à frente do Santos. Então os dois empatados e pelos critérios de empate o Santos está à frente. Aquela marcação ali, ela pesou muito e pode pesar mais ainda lá na frente, dependendo do que vai acontecer no campeonato. Ótima lembrança. O que você ia falar, Arnaldo? Você ia falar do Corinthians? Anciãos. Na verdade é o seguinte, o Juca falou, o Corinthians é o time que empata em casa, é o time que mais empatou no campeonato. Isso, a gente vem falando, pode ser perigoso no caso do Corinthians
eventualmente empatar em pontos com qualquer concorrente, Bahia, Vasco ou Cruzeiro. Aliás, vai jogar confronto direto ainda contra Bahia e Vasco, porque o Corinthians vai perder no critério de desempate. Em relação ao Santos, Tironi, além do Santos, só Grêmio e Atlético Mineiro não perderam nas últimas 5 rodadas do campeonato. É aquilo que o Juca falou. Parou de perder. E ganhou algumas partidas, respirou. Está praticamente livre. Praticamente livre. E olha que o Santos tem muita confusão, técnico interino, jogador rebelde, de tudo. Agora, é aquilo que você tinha falado também no início. Quem perdeu quando não podia perder nessa situação toda foi o Bahia do Rogério Ceni. Perder para o Cuiabá, até o empate poderia valer. Perder para o Cuiabá 3-0. Agora, olha, meu velho. Qual